Fala, povo da roça, tudo bom com vocês aí? Por aqui tranquilo. Gente, eu tava vendo a televisão, passando na reportagem, né? Chuva de granizo, né? Prejuízo total na lavoura. Tá chovendo muito no Brasil nessa época, né? Eu queria perguntar para vocês, vocês aí, qual o pior prejuízo que você já teve aí na roça de vocês, na chácara de vocês, né? Me diz aí. Eu já tive um pouco de prejuízo, não muito, mas às vezes a gente faz as coisas não tão planejadas, né? Eu tinha um sítio no Espírito Santo, eu morava lá, né? E eu plantei 1 hectare de milho. Engraçado que quando eu era menino, gente, morava em Minas, lá você plantava milho, mas ninguém adubava milho, sabe? Plantava assim, metia o trator, arava e adubava, só isso. Saía cada cana dessa grossura de milho, as espigas grandes, nunca precisou adubar. Acho que a terra lá era boa, né? Mas lá no Espírito Santo que eu plantei lá, gente, eu plantei um meio morro assim, sabe? Plantei 1 hectare todinho, nada. Foi lá em Minas, você só arava, vinha com a matraca, acabou. Milho dava, que é uma maravilha. Lá no Espírito Santo, a terra lá, nesse setor que eu tava lá, era ruim, sabe? Nessa região. Não deu nada, eu perdi o milho todinho, deu aquelas caninhas fraquinhas que não desenvolve. Foi isso, gente, infelizmente. Foi muito ruim lá. Então, foi um dos prejuízos que eu tive lá. Outra coisa, gente, eu plantei 300 pés de ameixa e 200 de pêssego, tá? No Espírito Santo também, na montanha lá, lugar frio, sabe? 1000 metros de altitude mais ou menos, quase 1000 metros. Então lá não deu, gente, porque a variedade que eu plantei lá era daquelas pequenininhas, sabe? Tanto do pêssego como da ameixa. E na época não tinha venda. Então, assim, não vendia, sabe? Realmente não teve, assim, aproveitamento. Não tinha interessado em comprar, entendeu? Então, foi um dos prejuízos também que eu tomei, porque não é fácil não. 300 pés, você imagina, paguei, né, as pessoas e eu também fazendo, abrir as covas, adubar, depois cuidar. Ela até que começou a dar com 2 anos e pouco já, mas não tinha venda pela variedade, entendeu? A variedade era pequena. Hoje eu já vejo no supermercado aquelas pequenininhas, você consegue comprar, mas isso há 20 anos atrás, entendeu? Realmente não tinha, era só as importadas, as grandes, sabe? Então foi outro prejuízo que eu tive. Mas o pior prejuízo que eu tive, gente, foi aqui mesmo no Tocantins, né? Eu cismei de plantar açaí. Eu adoro açaí, sempre tive vontade de ter pé de açaí. Então eu fiz um plantio, gente, de açaí. Vou mostrar para vocês aqui. Eu comprei 1 quilo de açaí, tá? Da variedade BRS Embrapa, né? BRS Pará, da Embrapa, tá? E segundo a Embrapa, ele era pé franco, só dava, né? Só perfilava um pé. E também sol pleno, disse que aguentava sol pleno. Sei se aguenta lá do sol do Pará, o sol do Tocantins não aguentou não, gente. As 534, morreu quase tudo, sobrou 10 que tava lá dentro da mata. Ó, essa área toda aqui, gente, eu plantei 534 pés de açaí. Ó. Agora tá mato, né? Mas infelizmente morreram todos, não ficou nada. Isso aqui lá no fundo da chácara tem uma matinha, tá vendo? Nessa matinha tem uns 10, 12 pés ainda. Foi o que sobreviveu, foi o que eu plantei na mata. Que sobrou, né, os 12 pés eu fui plantei lá. Então esse aqui eu acho que foi o pior prejuízo que eu tive, né? Porque fazer 534 covas, né, realmente não é fácil. Interessante, gente, que no pacote de semente vieram, no pacote de semente vieram 540 e sobreviveu 534. Elas brotaram. Só 6 que não. Interessante, né? Realmente o açaí para ele pegar, fazer o pegamento foi bem fácil, tá? Pois eu fiz as 500 e poucas mudas, fiz a muda, plantei, esperei, né, o tempo certo, 6 meses, já estava grandinha, uns 40 centímetros, 50 centímetros. Plantei essa região todinha, aí com 2 anos não tinha mais nada. O sol aqui não aguenta. E olha que tinha irrigação, tá, gente? Foi irrigado. No tempo seco eu não consegui molhar tudo, porque faltou um pouco de água, né? Mas mesmo assim tinha irrigação, tá? Mas infelizmente não sobreviveram não. Só umas 10 que tem ali na matinha. E você aí, me diz aí, qual o seu principal prejuízo que você já teve na roça? A gente faz, né, gente? A gente tenta uma coisa, tenta outra. A gente acaba tomando prejuízo mesmo, não tem jeito não. É da profissão. E para quem vive na roça, gente, para quem planta, né? Para quem cria bicho, cuida de lavoura,
às vezes não depende muito do agricultor, né? Você vem, o tempo muda, agora mesmo chuva de granizo acabou com a lavoura toda, pé de café, aquele prejuízo total, né? Acabou com os pés de café do cabra. Gente, não é fácil não, viu? Outras vezes você vê também, o cara planta, vem praga, né? Ataca aquilo tudo, gente, não é fácil não, viu? E animal? Você cria os animais, tá aqui as novilhas bonitas, né? Os animais estão pastando, vai lá pra sombra, vem chuva, cai um raio, mata os animais tudo. Felizmente, gente, para quem vive na roça é assim mesmo, né? Quem já vive na roça está acostumado com isso, sabe que é assim mesmo. Infelizmente, né, a gente não pode fazer muita coisa, porque não depende, né, da pessoa que mora na roça. Né? Não depende do produtor, do criador, do pecuarista. Às vezes a gente depende muito do tempo, né? E isso, infelizmente, às vezes trabalha, né? Trabalha contra, não trabalha ao nosso favor. Beleza? Se você quiser deixa a sua opinião, mostra o seu prejuízo que você já teve aí na roça, deixa aí nos comentários, ok? Obrigado por assistir. Até a próxima.